Vamos lá, então, sejam muito bem-vindos, universitários, bacharéis, admiradores do mercado milionário, dos leilões judiciais de imóveis. Esse é o programa A Travessia dos Tijolos de Ouro, dos R$ 9.700 ao infinito. Nesse programa, o seu nível de consciência sobre ser um analista de oportunidade de negócio de investimentos imobiliários, especificamente em leilões de imóveis, vai crescer na proporção direta da sua atenção. Então fique comigo, preste atenção, que eu vou te entregar vários insights e ideias super interessantes para você poder performar em um grau máximo de eficiência e segurança, tornando-se um analista de sucesso nos investimentos em leilões de imóveis. Eu sou o Conrado Cortez, eu ajudo universitários e bacharéis por meio de estratégias a ganhar R$ 9.700 como analista Bricker em leilões de imóveis. E hoje o nosso tema é imóveis com 50% de desconto, um oceano azul inexplorado. Então fique comigo aí, eu vou te dar algumas sugestões, algumas ideias super interessantes sobre se tornar um analista de investimentos para imóveis com descontos. Então imagina o mercado imobiliário como um oceano vasto e misterioso. Então a gente vai falar sobre, um pouco do oceano azul, né. A ideia central é a gente falar sobre um livro bem interessante que é um best-seller, né, e ele trata sobre, como procurar espaços vazios, espaços de mercado inexplorado, tá. Então imagine o mercado imobiliário como um oceano vasto e misterioso. Muitos vão ser os aventureiros, mas poucos entenderão a profundidade e o sentido das correntezas, ou seja, muitos vão estar na superfície, né, em vez de descer na profundidade, né, descer ali nas profundezas e entender, na essência, no aspecto mais, eh, profundo mesmo, né, do mercado imobiliário, e aí a gente faz um gancho para o mercado, de compra de imóveis baratos. Então vai soar um pouco do clichê, né, um conto de fadas aqui, eu vou falar, mas a realidade é que essa frase, ela se aplica a tudo que nós formos fazer, né. Se não houver devoção e muito estudo, tudo vai ficar pelo ralo, né. Não há resultado fácil, não há magia, né. Aqui nesse mundo o que vale muito é o trabalho. Então, o que vale realmente é o trabalho duro, tá, o duro e inteligente, em comunhão. O nosso tema central é a exploração desse oceano. Cadê? Mais especificamente, um pequeno e grande recife de oportunidades, né. A gente está falando aí da compra de imóveis baratos, né. A ideia é que você compre imóveis baratos, tá. Então, como eu falei, existe um livro que é muito bacana, né, muito rico, né, chamado A Estratégia do Oceano Azul, que nos ensina a procurar espaços de mercados inexplorados, chamados de oceanos azuis, né. São nichos, são mercados, são espaços super estratégicos que possuem oportunidades valiosas e ainda estão inexploradas. Então, o que que eu quero dizer? Eh, Hoje você tem pouquíssimas referências de pessoas atuando de forma estratégica, de forma organizada, de forma metódica nesse ambiente de compra de imóveis baratos. Tem toda uma estruturação para lidar, né. Então assim, eu particularmente considero o mundo dos leilões de imóveis um oceano azul dentro do mercado imobiliário, um espaço ainda muito pouco explorado e com grande potencial de lucro. Então assim, existem, recursos infinitos disponíveis à mesa, né, dentro do mercado imobiliário. E nos de leilões de imóveis nem se fala. Então, tem muito recurso ali envolvido. Você pega um exemplo, clássico de um imóvel que custava, 1.000.000, valor de mercado, e foi a leilão com 50% de desconto, né. Então você tem ali 500.000 para frente para trabalhar esse dinheiro, para dividir, tem intermediários, enfim, tem várias opções que podem ser utilizadas ali, tá. Então, ao falar em algo inexplorado, eu gostaria mais, assim, de para aprofundar aqui a nossa conversa, dentro desse contexto, eu gostaria de pontuar uma atividade econômica de analista de investimentos em leilões de imóveis. A minha pergunta é: você já ouviu falar algo a respeito dessa carreira, dessa oportunidade de fazer uma análise
de uma oportunidade e apresentar por meio de um relatório profissional para um investidor, eu tenho absoluta certeza que você nunca ouviu falar nessa carreira e nem vai ouvir falar dela tão cedo. Por quê? Porque é uma profissão inexistente e que ninguém se predispôs a falar e nem impulsionar, exceto eu. Uma completa inovação nesse mercado, que pode criar muita riqueza para o próprio analista e também para investidores e outras cadeias de construção, de reforma, né, engenheiros, arquitetos, mestre de obra, pedreiros, pintores. Então tem toda aí uma cadeia de profissionais que podem ser impactados dentro de uma transação. E falando do próprio analista, que pode, ser o precursor, né, ser o profissional que vai dar o pontapé inicial a essa transformação, ele pode fazer daquilo ali uma carreira e criar muito valor, e gerar muita transformação, inclusive dentro do contexto universitário, dentro ali, do mundo do mundo acadêmico. E na sequência, né, se tornando um bacharel, ele pode utilizar uma metodologia e fazer daquilo ali um rendimento, né, fazer daquilo ali uma profissão, né. Então, eh tem campo, tem área de atuação para esse profissional. Então é o primeiro passo, né, botar um pé na água, analista, de analista você pode virar um especialista, de especialista você pode se tornar o próprio investidor, e de investidor você pode criar abrir uma empresa, enfim, um fundo de investimento. Então tem pista aí para ser desenvolvido, tá. Então, fazendo um link com o livro, né, A Estratégia do Oceano Azul, dos autores Shankin e René Malborne, eles dão ênfase também no tópico de criação de valor, né, tanto para a empresa quanto para clientes, todos os stakeholders, né, as pessoas envolvidas na produção. Agora, aqui no nosso caso, né, de compra de imóveis baratos, um dos valores criados é o da atividade de identificação de oportunidades únicas ou avançadas, que podem ser desempenhadas pelo próprio analista de investimento e transformadas em investimentos rentáveis. Então, aqui, a ideia central é esse trabalho de busca, de procura, de encontrar uma oportunidade de negócio, é um trabalho que envolve tempo, envolve, às vezes, um emprego de esforço e muitas vezes, na maioria das vezes, a oportunidade ela se perde. Se perde por quê? Porque você encontra uma oportunidade e você cria uma expectativa, por exemplo, de arrematar no segundo na segunda praça, onde o valor cai pela metade, né, de preferência que caia pela metade, e chega um arrematante e arremata, por exemplo, na primeira praça. Aconteceu hoje, um imóvel, numa das cidades satélites de Brasília. Hoje era o último dia, ia virar já para a segunda praça e o imóvel recebeu uma proposta, nem para a segunda praça foi. Logo, todo aquele trabalho inicial de investigação, de revalidação, intensiva das informações, aquela investigação controlada, né, o beabá que a gente faz, né, que é da busca, a busca avançada. Depois de ter feito todo esse trabalho, a oportunidade acaba, indo para mãos de outra pessoa. E aí não tem o que fazer, né. Então é um trabalho, eh, a cada 10 oportunidades avaliadas, vai arrematar uma, né. Então esse trabalho, tempo, conhecimento empregado de um analista pode ser muito valioso, tá. Então tem que estar o tempo todo, alimentando e nutrindo os investidores das oportunidades, porque colocar dinheiro no bolso do investidor é um vício, ele vai querer mais e mais, tá. O que a gente não vai tratar aqui hoje, né, nós não vamos falar, fazendo analogia do oceano, em nadar numa superfície, né. A gente não vai falar só sobre compra e venda de casas no mercado tradicional. Não estamos falando aqui também de construção de navios e nem de desenvolvimento de imóveis. Nós estamos falando de comprar barato, comprar imóveis com 50% de desconto. O mercado de leilões de imóveis é uma mina de ouro pouquíssima explorada. É como pescar em um lago cheio de peixes, onde a maioria dos pescadores está do outro lado do lago e é você ali explorando praticamente sozinho todas as oportunidades. Às vezes a gente se depara ou tem uma sensação de que um imóvel super valorizado, ele vai ser arrematado pelos moradores
ali da redondeza, da proximidade, né. O morador, ele tem um sentimento bairrista, né, ele acha que ele conhece mais, ele acha que ele se apropria mais da região e na verdade, não é muito bem assim, tem gente que de fora arremata com outros interesses, às vezes você está arrematando é para um comprador para ir para morar, então ele vai pagar um preço muito mais caro do que o investidor está disposto a pagar para ter um retorno, né. Então às vezes há uma concorrência ali, em tese desleal, não dá para competir, né, uma pessoa que quer comprar para morar. Então assim, é tentar, 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 deixar ali a marca para poder tentar arrebanhar uma oportunidade. Então quando a gente fala que você está ali, está pescando sozinho, você pode fazer daquilo ali uma carreira profissional, que pode te render muitos frutos. Nem que seja uma carreira, por exemplo, temporária. Você que está aí no mundo da universidade, né, ou um bacharel recém-formado, você pode fazer daquilo ali uma carreira temporária. Você entra, se capacita, oferece um serviço, compartilha os ganhos ali com o seu investidor e sai. Você conhece o método ágil, né? Do pouco que eu sei, é isso, você entra, testa, avalia, se deu certo mantém, se deu errado você esquece. Então é a mesma coisa, você entra no mercado para comprar um imóvel barato, você vai entrar, se capacitar, você pode ali oferecer, porque você vai ter uma capacidade, se você tiver algum recurso, pode ser que você até invista, né? Mas aí uma vez investido, você tem aquela janela que o seu tempo ali fica empregado, né? A gente está falando de um capital imobiliário, e aí você achando outras oportunidades, você vai colocar à disposição de outras pessoas. E aí você vai ver a magia acontecer, quando você coloca oportunidade na mão de outras pessoas para que elas possam, usufruir, você vai ver a magia acontecendo. Você vai virar um polo de atração, ok? Então vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina que você encontrou um mapa do tesouro, levando a um baú cheio de ouro em um recife subaquático. Essa é a oportunidade que os leilões de imóveis representam. Uma chance de descobrir tesouros escondidos que poucos conhecem, que poucos estão dispostos a procurar. Agora imagina você fazer disso uma carreira e ganhar dinheiro, podendo cobrar R$ 9.700 por um único serviço, onde analisar e encontrar oportunidades de negócio, gerando lucro exponencial para o investidor, sem esquecer de dar o suporte, sem esquecer de levar a melhor experiência de consumo. Assim você consegue criar e estabelecer um relacionamento próspero com outra pessoa. É uma verdadeira relação ganha-ganha. Você não está tirando dinheiro do bolso da outra pessoa. Você tá apresentando a luz fora da caverna. Você está mostrando um universo que a pessoa, muitas vezes, o investidor, ele vai ganhar muito mais dinheiro investindo em leilões de imóveis, comprando barato, comprando com 50% de desconto um imóvel, do que na própria atividade principal, a atividade principal, a atividade econômica principal do investidor. Entendeu? Então, é onde você vê a magia, você leva a pessoa para um outro mundo. Às vezes a pessoa abandona a carreira dela, às vezes ela abandona a atividade econômica principal para colar em você. Você imagina ele abandonar e falar: "Agora eu tô contigo, você encontra as oportunidades, nós vamos dividir. Eu vou entrar com dinheiro, você vai entrar com conhecimento, você vai entrar com a metodologia", entendeu? Então é muito poderoso que você pode construir. Você pode levar a pessoa, olha só, o analista de investimentos pode levar uma pessoa a sair de um universo onde ele deixava um dinheiro guardado lá para uma herança, por exemplo, que rende fundos CDI. Você pode levar uma pessoa para ter uma outra reserva de emergência, ou seja, ele ter 18, quando a gente fala, vamos pensar que 12 meses sem renda, sem nada, ele consegue se manter e pagar as contas, uma reserva de emergência, ou seja, ele tem segurança financeira. O segundo estágio é ele ter o que a gente chama de liberdade financeira. Liberdade significa o que eu tiver vontade de consumir, de gastar, de colocar o meu dinheiro, eu coloco. Então eu não privo a minha vontade. Então você elevou ainda mais a um nível superior o seu investidor. E o terceiro é a independência, ou seja, o dinheiro está trabalhando ali em potência máxima. Imagina você conseguir levar uma pessoa que tinha uma atividade econômica para esse ambiente. E você se tornando sócio. E ela vai querer você como sócio. Imagina o sentimento de gratidão, né? Então, imagina esse mercado, né? Esse mercado ele é muito comum por encontrar pessoas que começaram com simples investimentos,
e se tornaram proprietários de uma série de propriedades adquiridas em disputa por imóveis baratos, com 50% de desconto. Ou, por exemplo, no meu caso, eu comprei uma propriedade que estava desocupada por aproximadamente 4 anos e transformei em um lugar reformado e personalizado. Tem casos de pessoas que construíram um portfólio diversificado de imóveis com 50% de desconto, que agora lhe proporciona um fluxo de renda estável, que é o caso da pessoa que tem uma independência financeira. Essa pessoa que tem uma independência financeira é o dinheiro trabalhando, é o recurso trabalhando. Quando a gente tem recursos como dinheiro, ele tem um custo, quando você empresta ou você pega emprestado, ali tem um custo do capital, tem os juros compostos. Então tem alavancas que você pode utilizar com o dinheiro para, eh, pagar suas contas, viajar, enfim, você atingir todos os níveis, eh, de necessidade, todos os níveis em que o dinheiro pode proporcionar. Tô falando de dinheiro, mas nós estamos falando de recurso financeiro, né, é um recurso, tá. E não tenha, receio de falar em dinheiro não, porque o dinheiro pode abrir muitas portas, te dar muitos acessos que hoje, por falta dele, você não tem acesso, tá. Então, enfim, cada um tem os seus exemplos, né, tem as suas particularidades, cada um inova de forma diferente para criar o valor a partir das suas propriedades oriundas de imóveis com 50% de desconto, né. Então eu vou sempre utilizar mais essa expressão 50% de desconto, né, do que leilão, porque a gente tem que extrair o máximo desse veículo, né. O leilão de imóveis é você comprar o mais barato possível, com muita segurança, né, com estudo, eliminando os riscos, e aí eu coloco 50%. Você comprar com 50%, você provavelmente vai ter um retorno sobre o investimento elevadíssimo, né, caso seja do seu interesse de comprar e vender. Eh, Vale a pena salientar que ninguém, desses exemplos que eu citei, está competindo em um mercado saturado. É leilão todos os dias, todo dia tem oportunidade. Mas cada um vai criar o seu próprio mercado, o seu próprio oceano azul. Então tem gente que vai comprar para acumular propriedade, tem gente que vai comprar para revender, né. Então, cabe entender qual que é o objetivo e o perfil do investidor, ok? Eh, mas aí a gente sempre se depara com algumas pessoas mais reticentes, né, ao longo do caminho. Na verdade, em qualquer campo existirão pessoas que tentarão desacreditar o nosso objetivo, o nosso sonho, os nossos anseios, os desejos, né? Muitos dizendo: "Ó, vai ser é muito arriscado, né? Ó, você não tem o conhecimento suficiente, ou você não vai ter tempo para estudar o mercado". Enfim, né, você acaba ouvindo de tudo, né. Tem sempre aqueles que colocam água no chope. Não à toa que em vários grupos, né, que a gente tem, que a gente participa, em comunidades, é proibido colocar água no chope da pessoa, porque se a pessoa nem põe o pé na água, a pessoa nem testa, a pessoa nem tem a oportunidade de aprender com erro, é um desperdício, você tem que deixar a pessoa realizar. Às vezes no erro a gente acerta. A gente vê aqui eh, na hora que a gente está fazendo os nossos programas, principalmente quando solta conteúdo na internet, a gente vê algo inusitado. Às vezes você está acertando errando, às vezes você nem sabe que está errando. Então, assim, você privar uma pessoa de entrar em algo, e, ok, eu concordo, não tem muito histórico, não tem muito precedente. Ser um analista de investimento em leilões de imóveis, eh, você não vai encontrar precedente, você não vai encontrar histórico, né? Não tem como você fazer uma análise, né? Você consegue entrar numa grande corporação, numa empresa de analista de investimento em ações e você consegue criar métricas, comparar. Agora aqui você não vai encontrar. Mas nem por causa disso não quer dizer que o mercado não exista. Você pode chamar de assessoria, você pode chamar de mentoria, você chama o que você quiser, entendeu? Mas que existem profissionais qualificados ajudando investidores a terem resultados, existem. Aí você vai dar a nomenclatura que você quiser. Eu coloco aqui como um analista, por quê? Porque o profissional ele vai extrair as informações, ele vai organizar as informações, vai decupar as informações, tratar e apresentar um relatório para o investidor, ok? Então, para essas pessoas que colocam água no chope, né? eh, a resposta é, olha, é um oceano azul ainda desconhecido. E eu diria até, ok, é natural sentir um medo, uma incerteza, né, cada um
dessas objeções, eu colocaria nesse universo de oceano como uma grande onda, né, que nos impede de navegar. Mas saiba que uma onda pode ser superada e mesmo ouvindo, essas pessoas, eu te aconselho a dar o primeiro passo em direção ao seu ganho financeiro. Evite ficar pedindo, não se acomode, não entre na zona de conforto, nem na zona de conforto de receber o dinheiro e nem na zona de conforto de pensar que a dificuldade financeira é algo normal, porque não é. Em ambos os casos, você está virando refém, dependente, ou de receber ou refém de uma situação que é externa, que você praticamente terceirizou e você que poderia ter um controle, você não tem o que está ao seu alcance, você está negligenciando, você está escanteando. E o que está ao seu alcance? É você buscar uma forma de criar riqueza. E eu estou te dando aqui o caminho. O caminho é onde tem dinheiro na mesa, eu tenho que sentar à mesa para dividir esse pão, para eu dividir esse dinheiro, ok? Então, dê o primeiro passo em direção ao seu ganho financeiro. Comece a se envolver com imóveis com 50% de desconto. Acompanhe pessoas que falam sobre comprar imóveis baratos. Acompanhe as arrematações. Melhor, se você tiver, por exemplo, um conhecido que é advogado, peça para ele baixar um processo judicial que envolva imóveis com 50% de desconto para você ler. Então, você pegando um processo judicial e você analisando esse processo, entendendo as notificações, entendendo as citações, você ali tendo acesso ao que levou aquela penhora e da penhora foi levado a um leilão. Entender o jogo ali do advogado, das partes, isso aí vai te trazer uma visão, eh, mu extremamente significativa. E melhor ainda, se você pegar isso depois do leilão, você vai ver se teve um questionamento, como é que é a questão do auto de arrematação, qual é o intervalo de tempo entre o auto de arrematação e a carta. Agora, para o serviço de um analista, o que você precisa entender basicamente é saber ler os dados para desempenhar um bom trabalho de organizar as informações e apresentar isso para o investidor, tá? Agora, se você quiser se destacar, você pode ir além, né? Você pode ir sugerir para o investidor uma venda, né? Não é só comprar barato, mas você pode oferecer uma reforma, você pode oferecer um serviço de acompanhamento do registro, você pode acompanhar a venda do imóvel. Então, tem serviços agregados ali que você pode também oferecer, tá? A gente está falando aqui desse mercado inexplorado, né? E um jeito errado de começar nesse mundo de comprar imóveis barato é não entender, por exemplo, o valor de mercado do seu imóvel. Muitas vezes você vai ter um laudo, vai ter um, um, um perito que foi envolvido ali, apresentou um laudo de avaliação, e aquele laudo de avaliação não retrata o valor de mercado do imóvel, tá? E aí você, o que aparentemente é barato, não é tão barato. Ou também tem um outro lado, né? Pode ser que esteja muito mais barato do que você imagina, tá? Então, o processo de comprar barato e os riscos envolvidos é fundamental que você entenda, né, quais são os riscos, né, de uma anulação de do leilão. É importante você saber quais são os riscos envolvidos. Se você não entender sobre o valor de mercado, processo de compra, né, o processo de compra, né, mais barato, os riscos envolvidos, é como você navegar em um barco sem mapa ou sem bússola, né? Qualquer lugar que você for parar, tá valendo, tá? Então, mergulhar em um oceano sem equipamento de mergulho e sem preparo, certamente é um convite aí para o desastre. Então, você tem que se preparar, saber o valor de mercado, como é que é o processo e os riscos envolvidos, tá? Da mesma forma, arrematar em leilões, sem a orientação de um analista, aí falando para o investidor, sem entender o valor de mercado, os riscos, é também caminho para o fracasso. Então, isso também tem que clarear na cabeça do investidor. Ou ele vai ficar jogando pedra e achando que ele vai ganhar alguma coisa. Então, tem formas de você ingressar no leilão, por exemplo, por meio de uma compra misteriosa, né, que não é o assunto agora, mas a compra misteriosa é uma forma de você comprar também em leilão.
E aí, quando a pessoa é desavisada, tanto o analista quanto o investidor, você pode escrever isso é escrito em pedras. O culpado nunca vai ser a pessoa mal preparada, vai ser sempre o mercado de leilões de imóveis. Então a pessoa vai falar da terceira pessoa, vai colocar: "Não, o mercado de leilões de imóveis é o problema", em vez do inexperiente arrematante, ele se responsabilizar e reconhecer o erro dele, tá. Agora o jeito certo, né. Agora imagina se você tivesse um mapa, um bom equipamento, um bom ferramental e treinado tivesse sido treinado por um profissional qualificado. Mas suas chances de encontrar o tesouro aumentaria exponencialmente. Da mesma forma, entender o mercado, estudar a propriedade, preparar-se para comprar barato e ter um plano de contingência é o caminho do sucesso para o investidor, ok? Então tem esse passo importante, vou resumir aqui, sintetizando aqui um pequeno passo para você começar. Comece com um bom treinamento, entenda o básico do mercado imobiliário e caminhe para entender como que funciona esses super descontos, ok? Na compra de imóveis em leilões. Em seguida, estude o mapa, escolha uma propriedade, estuda detalhadamente a propriedade. É o mapa, é a propriedade, ali é o bem que você tem que entender perfeitamente. Prepare-se para a jornada. Você tem que se preparar financeiramente, você tem que se preparar economicamente, você tem que preparar judicialmente, dependendo da modalidade do leilão. Você vai ter que estabelecer um limite de orçamento, saber encontrar oportunidade. E, como qualquer investidor, esteja sempre preparado para o inesperado. Então, tem um plano B. Né? Então, assim, por isso que muitas vezes a gente já faz análise de vários imóveis e acontece de não arrematar. Então você já tem ali outras oportunidades em vista, tá? Então, nessa pegada aí de capacitação, de engajamento, eu gostaria já de me despedir. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com pelo menos 3 amigos, se inscreva no perfil, no canal. Se você realmente gostou, deixa um comentário. Toda interação aqui com o nosso conteúdo ajuda o algoritmo e ajuda a expandir o nosso material a outras pessoas, ajudar aquelas outras pessoas que precisam, tá ok? Então, nosso muito obrigado e até a próxima.